Bem-vindos ao painel Liderança e Competências para enfrentar novos riscos e para discutir todo esse tema que será o ano 2022, sendo agora surpreendidos pela reprovação do Orçamento do Estado de 2022 e pela falta de incentivos à poupança que ele já tinha e como é que será o futuro. A de 3, 4 meses, quando algum governo existir, algum orçamento existir, convidámos 4 distintos dirigentes de seguradoras em Portugal. O Sr. Engenheiro José Galamba de Oliveira é presidente da APS, que representa todas as seguradoras que existem em Portugal, exceto talvez uma, e no fundo fala sobre o setor já há muitos anos. E a Associação tem muitos estudos feitos em vários aspectos da indústria seguradora. O Dr. Rogério Campos Henriques é CEO da Fidelidade, que é a maior seguradora de Portugal. O Dr. José Gomes é membro da Comissão Executiva do Grupo AGES Portugal, um conjunto de seguradoras também muito importante e que não é de salientar, também está a expandir-se para outras áreas para além dos seguros. E, finalmente, João Barata, que é membro do Comitê Executivo e Chief Insurance Officer da Tranquilidade Generali, que também, no fundo, temos aqui representados os 3 maiores grupos seguradores em Portugal e o maior de todos, o engenheiro José Galamba de Oliveira, que representa o setor. Todo o setor. Não é? E gostaria de começar, Sr. Engenheiro, por perguntar como está a correr 2021. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje, e mais uma vez, a conversar sobre o setor em Portugal e a partilhar o que é que se está a passar e o que é que podemos ter por diante, em especial em 2022. É, portanto, uma oportunidade que desde já agradeço. Ainda à sua questão, 2021 é um ano, tem sido um ano de recuperação. Tivemos um primeiro trimestre ainda muito impactado pelo segundo confinamento. E é preciso termos em consideração que a atividade do setor segurador tem uma correlação muito direta com a atividade económica. E, portanto, quando ela parou aqueles primeiros meses, nós também, enquanto setor, sentimos uma quebra importante na produção e na gestão de sinistros, etc. Estou a dizer, na atividade do setor per si. A verdade é que com a recuperação da atividade, e à medida que fomos desconfinando, também a atividade do setor segurador tem recuperado. E hoje em dia temos o setor a crescer em todos os ramos. Ainda não tem as taxas de crescimento que nós tínhamos pré-pandemia, portanto ainda não estamos lá, mas não deixa de estar a acontecer uma recuperação dessas taxas de crescimento. Quando olhamos, por exemplo, os números já de setembro, já estamos com números muito equivalentes ao setembro que tínhamos em 2019, e, portanto, estamos praticamente lá. Obviamente que há ramos que tiveram comportamentos muito distintos, só para dar uma ideia, o ramo da saúde, ou que nós chamamos de seguro-doença, foi um ramo onde não houve impacto da pandemia, portanto, as taxas de crescimento que vinham do passado, elas mantiveram-se, seguramente fruto da preocupação que as pessoas tinham com a sua saúde e com a dificuldade de acesso ao SNS, que esteve muito concentrado na doença Covid-19 e, portanto, as pessoas continuaram à procura, mais pessoas à procura de seguros, portanto, venderam-se novos seguros. Neste momento, o seguro de saúde chega a 3,3 milhões de pessoas e, portanto, esse foi um ramo onde o comportamento não foi impactado pela pandemia, mas teve outros onde foi muito impactado, nomeadamente os acidentes de trabalho. Quando parou a atividade económica, esse ramo foi muito impactado, mas está em recuperação. E também o automóvel, que também teve uma quebra importante, mas também, felizmente, está neste momento em recuperação. Portanto, vamos seguramente terminar o ano 2021 com melhores resultados do que tivemos em 2020, em termos de crescimento, e estamos otimistas que, se esta pandemia continuar controlada, e ela não acabou, portanto, ela está aí ainda, e há sempre preocupação do que é que possa vir a acontecer no inverno, mas partindo do princípio que agora com a vacinação e com as pessoas bastante mais protegidas vamos ter esta situação mais controlada, estamos mais otimistas para o ano 2022 e que possamos, obviamente, começar a atingir níveis como tínhamos anteriormente no setor segurador. Sr. Rogério Campos Henriques, em relação
ao próximo ano, temos aqui algumas novidades. Temos a inflação como novidade, como cenário possível, o que já está a acontecer e, inevitavelmente, cá chegará. E há, no fundo, há um impacto teórico da inflação na atividade seguradora. Por um lado, podemos olhar para o lado positivo, que é o lado de que talvez as taxas de juros vão subir. É uma coisa vagamente positiva, mas no caso da atividade das seguradoras e dos clientes de produtos de poupança ou de reforma dos segurados, né, desses produtos, serão boas notícias. Como é que podemos situar a inflação nos seus vários aspectos? Será bom ou mau para o país e para os segurados? Bom, antes de mais, muito obrigado também pelo convite. É sempre um gosto estar aqui neste painel e poder, de alguma forma, compartilhar um pouco da nossa visão para o setor aqui com os meus ilustres colegas. Respondendo à sua pergunta, a inflação, de facto, tem aqui uma dinâmica dual, não é? E portanto, acho que todos nós, o que estávamos a pensar e o que estamos a pensar sobre o ano 2022 é que vai ser um ano de recuperação económica e, portanto, assumindo que, de facto, os efeitos da pandemia se começam a atenuar de forma clara, mas já estamos todos a viver no dia-a-dia os impactos da inflação. E os impactos da inflação, pela forma como ela se está a manifestar, é importante verificar que, de certa forma, o que temos aqui é uma inflação provocada mais pelo lado da oferta do que pelo lado da procura, a certa altura. E, portanto, nós começamos a ter no nosso dia-a-dia impactos um bocadinho nefastos de tudo isto, que são manifestados. O exemplo típico que toda a gente fala hoje em dia, por exemplo, reparem, é que há poucos chips. Não havendo chips, há problemas na produção de automóveis. Havendo problemas na produção de automóveis, não há automóveis suficientes, por exemplo, para as rentacars funcionarem devidamente. Isso vai criar uma inflação nos preços e vai criar uma inflação nos custos das seguradoras. E eu dei o exemplo das rentacars, mas podia dar uma série de outros exemplos. Há, de facto, ao longo da cadeia de valor, uma série de efeitos nefastos que vão ter um impacto que, se calhar, nós não assumíamos há poucos meses atrás, que iria ser tão importante, mas que hoje em dia já estamos a viver e que seguramente vai tornar o ano de 2022, eu diria, menos interessante do que nós pensávamos há uns tempos atrás. Não é? Porque, pelo lado dos custos, vamos ter um impacto negativo. É evidente que nós não sabemos se do lado, e estamos aqui a falar sobre o tema dos investimentos, se do lado dos investimentos, qual é que vai ser a reação do Banco Central Europeu. Há várias teorias sobre isso, sobre se esta inflação é temporária ou não é temporária, quais é que vão ser naturalmente as ações do Banco Central Europeu nesse sentido. Portanto, isso aí há um bocadinho de incógnita, mas eu tenderia a dizer que no curto prazo os impactos da inflação são mais negativos do que positivos para o mercado. Porque, de facto, nós tínhamos aqui uma estrutura, digamos, de funcionamento do setor que estava relativamente estabilizada. E a inflação, da forma que ela se está a manifestar, que é de uma forma muito intensa em algumas zonas da cadeia de valor, eu acho que vai criar algumas disrupções neste processo e, portanto, com toda a franqueza, não vemos que a inflação seja positiva no curto prazo, de todo. Muito pelo contrário, pode apresentar aqui alguns riscos. Portanto, se me pergunta como é que nós olhamos para o ano 2022, eu diria, estamos provavelmente a olhar para o ano 2022 de forma menos otimista agora do que estávamos há 3 meses atrás. Porque estamos a sentir estes impactos que não são assim tão positivos. E não é nada claro que o Banco Central Europeu venha de facto a criar uma dinâmica sustentada de aumento de taxas. Portanto, temos todos ainda temos algumas dúvidas no horizonte sobre quais é que vão ser os impactos. Para já, eu não diria que são positivos. José Gomes, uma das áreas que se notava no orçamento que foi reprovado e que, no fundo, refletia 6 anos de política do governo, foram 6 anos de modelo económico muito virado para o crescimento do consumo privado. Alguma coisa no investimento, mas acabava por ser bastante frustrado esses valores, porque acabavam por não se cumprir os objetivos iniciais, e era o consumo privado que dava a resposta. Ou seja, claramente não havia uma conversa sistemática, institucional do governo, no sentido da poupança e da reforma. Como lembro, no último ano, a única informação relevante foi de que havia, durante os próximos 20 anos, estaria a Previdência resolvida. Como penso que
se está resolvido nos próximos 20 anos, então nos próximos 30 anos vai estar um grande problema, porque há aqui uma impossibilidade matemática de conseguir vir a pagar reformas no futuro. Esta falta sistemática de apoio à poupança causa problemas. Eu penso, o seu grupo, que tem uma grande experiência nessa área, e eu sei que tem lutado para conseguir situações de exceção que permitam estimular de alguma forma a poupança, como é que viu estes 6 anos deste tipo de política e se anseia por uma nova política? Antes de mais nada, quero agradecer uma vez mais o convite e estar aqui com estes nossos prezados colegas. O tema da poupança é claramente um tema para a economia como um todo, para o setor segurador como um todo e também para nós, que temos, obviamente, um papel importante no que diz respeito aos temas ligados com o setor de vida. Temos feito, de facto, um caminho de criação de algum awareness juntamente com a própria APS, junto das várias instâncias, no sentido de incentivar mecanismos de suporte ao crescimento e incentivos ao crescimento da poupança, mas infelizmente tal não aconteceu. A poupança, também, curiosamente, cada vez que estamos em ciclos económicos mais adversos, a poupança cresce. Cresce como uma reação natural das pessoas em geral em tenderem a não consumir tanto. Mas assim que a economia volta aos valores normais, novamente assistimos a uma poupança em queda. Os incentivos fiscais claramente são fundamentais para a sensibilização e o incentivo à utilização dessa poupança, mas não chega. Acho que também há aqui um aspecto muito importante de clarificação daquilo que é de facto o pano de fundo, e tocou muito bem, relativamente ao que é as pensões, a sustentabilidade das pensões, os meios alternativos que podem fazer face a esses desafios, e que aí também a classe política, de uma forma geral, tem tido isso nas suas agendas, mas se calhar convinha termos um bocadinho mais foco e mais clarificação relativamente à realidade e aos desafios que, efetivamente, o povo tem relativamente aos temas de poupança e da sustentabilidade das pensões. A poupança é fundamental exatamente para poder fazer face e complementar esses próprios desafios. A literacia também do povo em relação da população em geral também é importante. No nosso grupo temos feito algumas campanhas fortes nessas matérias, mas eu diria que é um trabalho e uma preocupação do setor como um todo e não de um operador em particular. Obrigado. João Barata, sobre um tema da poupança que, se calhar, para complementar aquilo que o José disse e com quem eu concordo totalmente, nós, muito recentemente, fizemos um webinar em Portugal à volta de uma ideia que gostaríamos de ver em Portugal acontecer nos próximos tempos, que era a criação de um sistema de monitorização de pensões individual, que é algo que está a funcionar. Aliás, nós trouxemos a experiência da Dinamarca, que está a funcionar muito bem na Dinamarca. A Europa, a Comissão Europeia, tem neste momento um projeto que instiga cada um dos Estados a desenvolverem sistemas similares, que isto é uma forma de passar uma mensagem e de ajudar as pessoas a terem uma ideia, de facto, o que é que elas podem esperar no momento em que chegam à reforma. Portanto, é basicamente um simulador. Nós, hoje em dia, já temos simuladores da Segurança Social. Para o Pilar 1 já se fazem uma simulação, pelo menos para o modelo geral, ainda que depois há subsistemas que não estão incluídos ainda, mas é um princípio. Mas a ideia é que se consiga fazer isso para os 3 pilares, ou seja, eu, José Gama, poder entrar lá com o meu caso, veja a minha pensão Pilar 1, que é prevista quando a unidade de reforma, mas possa também, no mesmo ecrã, ver todas as poupanças que eu tenha feito a nível de fundos de pensões, que é o Pilar 2, ou entre as PPRs, que é o Pilar 3, que é a poupança individual. E ver isto de uma forma agregada e poder fazer simulações e perceber se eu poupar mais X, comprando mais uns PPRs, o que é que isto pode no final do dia significar daqui quando eu chegar aos 66 anos com a idade da minha reforma. Isto é uma ferramenta que pode ser muito importante no sentido de comunicar e evangelizar as pessoas para a necessidade de reforma. Portanto, pensar que um indivíduo aos 30 ou 40 anos possa pelo menos perceber a 20 ou 25 anos de distância o que é que possa acontecer, assumindo aquilo que já desconta hoje, o que é previsível que seja a sua carreira e que poupança pode fazer nos dois outros pilares. É uma experiência que na Dinamarca está a funcionar muito bem. Nós, aliás, fizemos aqui trouxemos cá um indivíduo para fazer uma apresentação disso e, obviamente, que é algo que vamos continuar a batalhar para que nós, em Portugal, possamos ter algo nessa área nos próximos tempos.
João Barato, esta ferramenta é a transparência. É um dos pilares de confiança que as pessoas têm que ter, os segurados, o público em geral tem que ter nas companhias de seguros. As companhias de seguros passaram por este momento da pandemia, tiveram que dar resposta, tiveram com certeza que indemnizar muitas vezes sem saber muito bem se o deviam fazer. Tinham um grande escrutínio, quer da parte do supervisor, quer da parte do público. E acha que as seguradoras, em geral, se saíram bem deste desafio que foi a Covid-21, no que respeita ao seu relacionamento e à transparência desse relacionamento com os seus segurados? Não me refiro concretamente à tranquilidade, mas ao setor em geral. Bem, começo por agradecer o convite, poder estar aqui. Eu acho que o setor como um todo deu uma muito boa resposta àquilo que foi o Covid e aos desafios que trouxe. Quer na componente daquilo que menciona, da relação com os tomadores, com os sinistrados, com as pessoas que não são só os nossos clientes, que nós, com quem temos que gerir, e as pessoas que têm os infortúnios para os quais os seguros existem. Acho que houve uma capacidade do mercado muito forte em se adaptar a um novo desafio. O Covid-19 trouxe-nos a necessidade de trabalhar, já levantou alguns temas, da dificuldade de acesso aos locais, às pessoas, mas muito rapidamente o mercado, o setor como um todo, foi capaz de encontrar soluções que permitisse manter um elevado nível de qualidade, que era seu apanágio, com as novas condições. Passámos a trabalhar muito em modo remoto, mas não entrando naquilo que dizia de tentar facilitar aquilo que seria a regularização dos sinistros ou a relação com os clientes, portanto, tentando encontrar novas soluções. Eu acho que o desafio fundamental que nós tivemos nestes 2 anos, que era algo que já vinha, mas que foi acelerado de forma muito notória, a parte da digitalização das companhias, a necessidade de fazer as coisas de forma diferente. Tivemos um desafio muito forte todos de ter, de repente, todos os nossos colaboradores em casa e não foi por isso que deixámos de gerir, não foi por isso que deixámos de continuar a prestar um bom serviço. E, portanto, acho que como mercado e como setor, a capacidade de resposta que tivemos foi bastante boa. Acho que também se nota, e daquilo que nós temos vindo, que a imagem das seguradoras tem vindo a melhorar ao longo do tempo e está cada vez melhor, quer em termos daquilo que é a avaliação que os nossos clientes e as pessoas com quem nós gerimos têm acerca das seguradoras. É um trabalho que tem sido feito por cada seguradora por si só, mas obviamente também com reflexo naquilo que é o mercado e que nos leva cada vez a termos uma opinião mais favorável por parte daquilo que é a sociedade e daquilo que são os nossos clientes. Nós notamos isto, mas também sei que é algo que é notório em termos de mercado. Portanto, eu considero que a nossa capacidade de resposta à Covid-19 foi extremamente elevada, que não criámos disrupções, que não houve alterações significativas naquilo que é o nosso fim último de regularizar e gerir os infortúnios que as pessoas têm ao longo do tempo. Portanto, obrigado, senhor. Engenheiro Lama de Oliveira, falando um pouco de futuro, o PEP, o produto, vamos abreviar como PPR europeu, será lançado, não sei bem o que é que isso significa, 22 de março passa a ser autorizado. Sim, é uma data europeia. Portanto, é uma data europeia, tem que ser... Daí vão nascer produtos que são PEP. E o que sabemos já, a ASF fez essa apresentação há pouco tempo, há algumas características, é um produtos vocacionados para o longo prazo, a portabilidade, que era no fundo uma coisa sabida, essencialmente, e a questão da transparência também, de ser a traçabilidade que vai ser possível fazer. Sabe alguma coisa mais? Podemos esperar produtos dos seus associados no dia 23 de março? Dificilmente, porque a regulamentação ainda não saiu, ela ainda está a ser preparada. Aliás, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros foi incumbido dessa tarefa pelo Governo. A verdade é que agora também com
com a situação política com que estamos neste momento a viver, com o chumbo do orçamento, nós provavelmente vamos para novas eleições e mesmo havendo alguma proposta a sair do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, provavelmente não terá uma resposta imediata do Governo, porque não sabemos se vamos ter Governo nos próximos meses. Ou em que condições é que vamos ter um Governo nos próximos meses. E nesse sentido, eu não acredito que no dia 22 de março de 2022 haja produtos portugueses, ou pelo menos com origem nas seguradoras portuguesas no mercado. Agora, este é de facto, há aqui um aspecto importante. Nós sempre considerámos que este produto poderia ser uma alavanca para voltarmos a colocar o tema da poupança na agenda política, porque ele, como disse, aliás, no início deste nosso encontro, nos últimos anos, não tem sido essas as prioridades do Governo. Mas isto é uma realidade. O tema da poupança é um tema europeu, e é um tema, obviamente, português, e que precisa ser trazido para a agenda política. E o PEP pode ser a forma de trazer isso para a discussão política. Nós, em Portugal, temos uma boa experiência com os PPRs do passado. Aliás, o PEP tem muita influência dos próprios PPR portugueses, fruto do facto de termos o Dr. Gabriel Bernardino, que liderou a IOPA durante uns anos, e ele foi uma pessoa que impulsionou muito o desenvolvimento do PEP na Europa. Mas o PPR, o que aconteceu, o PPR é que ele foi sendo desvirtuado. Ele nasceu como um produto para longo prazo, poupança, por isso, plano poupança-reforma, mas foi sendo desvirtuado e hoje em dia os PPRs que se vendem no mercado são produtos em que a vigência média é um produto médio prazo, de 5, 6 anos. Tipicamente as pessoas mobilizam-no ao fim porque não tem incentivos para as pessoas o manterem no longo prazo. E fruto de uma série de condicionalismos passados, hoje em dia pode-se resgatar os PPRs por muitas e variadas razões. E o que este PEP poderia fazer era voltarmos a criar um novo PPR, que não sei se chamemos PPR ou chamemos PEP ou outro nome qualquer, para voltarmos a ter um produto focado no futuro, focado na reforma futura da pessoa. Portanto, estamos a falar em mobilizar um montante a longo prazo. Obviamente que é muito importante ter aqui os incentivos certos para alguém mobilizar a poupança que consiga fazer a longo prazo e ainda por cima ser um produto muito pouco líquido, ou seja, não se podia ser desmobilizado facilmente. Daí é o incentivo fiscal ser absolutamente fundamental para o sucesso deste produto. Era uma discussão que nós temos tido com as autoridades, aliás, nos últimos meses, já durante este ano, eu tive várias reuniões sobre o tema. Eu acho que havia uma sensibilização de todos que o PEP podia-se equacionar a criar o tal mecanismo ou os tais incentivos fiscais para que tornassem isto um produto mais interessante no mercado português. Infelizmente, no orçamento, eu vejo isso, obviamente, fruto da situação política, não estava lá e agora o orçamento acabou por ser também chumbado. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos meses. Mas eu diria que o PEP é um produto muito importante, mas o sucesso vai estar dependente do facto de existirem ou não incentivos fiscais. Porque a gente tem que perceber qual é que é a dinâmica de comportamento das pessoas. Eu, se tenho alguma poupança, e se alguém me diz que vou pôr isto de lado e vai ficar parado 20 ou 25 anos, se calhar a pessoa vai consumir, porque eu sei lá o que é que vou fazer daqui a 20 ou 25 anos. Depois não posso tocar no dinheiro. Portanto, é preciso haver um incentivo. O tal incentivo fiscal é fundamental. Aliás, isso é o que a história do PPR, foi uma história de sucesso, nos indica do passado. Posso só fazer um comentário? Não resisto a dizer o seguinte. É que ainda por cima isto já foi inventado. Ou seja, nós estamos aqui a falar de mecanismos que existem noutros países europeus que fomentam a poupança recorrente das pessoas para a reforma e numa lógica de médio e longo prazo. E em Portugal, infelizmente, nos últimos anos, o que tem sido feito é basicamente retirar todos os incentivos que existiam. E, portanto, é muito difícil incentivarmos, de facto, a poupança quando os mecanismos de incentivo fiscal não existem e quando, até sob alguns pontos de vista, se cria uma dinâmica comunicacional em que parece que o problema não existe. Porque dizer que a sustentabilidade das reformas está assegurada durante mais X anos é, por exemplo, esquecer outras variáveis absolutamente chave nesta equação, chamadas, por exemplo, saúde. Ou seja, não estamos só a falar da sustentabilidade das reformas, estamos a falar de que nós, com uma pirâmide totalmente invertida, ou cada vez mais invertida, a dinâmica normal de uma população mais envelhecida vai ser que os custos de saúde vão ter uma inflação enorme. E, portanto, resta saber quem é que vai pagá-los a certa altura. E, portanto, há aqui um problema muito sério
sustentabilidade, não só na área das reformas, mas também do lado da saúde, que não tem sido abordado com o foco necessário e até do ponto de vista de criar a devida transparência no público. E, portanto, se não houver transparência, se não houver uma noção de que temos um problema para resolver a médio e longo prazo, é difícil que depois as pessoas, no imediato, tenham os comportamentos corretos. Não é? Portanto, essa é que é a questão-chave. Portanto, desculpem, eu penso. Então, e será o setor privado que tem que fazer essa divulgação? Por exemplo, há um número muito realista que tem a ver com o valor da primeira, daqui a 20 anos... A taxa de substituição. A taxa de substituição, exatamente. Que é o rácio entre o último salário e a primeira pensão. Exatamente. Os estudos demonstram que em Portugal, em 2045, 2050, a queda vai ser em 50%. E nesta altura está em 74%, só para as pessoas se situarem. E, portanto, eu acho que o problema existe. Obviamente, que depois é como dizia aqui o Rogério, isto vai depender de uma série de dinâmicas. O próprio crescimento económico vai ter uma influência nisso, o emprego, etc. E, portanto, nós pensamos que temos de ter um sistema sustentável, pilar 1, em 20 anos, mas se calhar podem ser 15 ou 10, dependendo do que possa acontecer nos próximos tempos. E, portanto, eu acho que é bom que passamos todos a ter uma consciência de que existe um problema, e que para as novas gerações é obviamente um problema importante e que merece ser endereçado, se calhar de uma forma diferente daquilo que tem sido endereçado nos últimos anos. E acrescentando até, é exatamente o que estamos a referir. Se a taxa de substituição cada vez tem tendência a reduzir e o contexto global, nomeadamente pela vertente da saúde, tem um contexto a ser cada vez mais desafiante, logo, para qualquer cidadão tem que ter esse conhecimento para perceber que a poupança, para além de tudo o resto, é fundamental para o seu futuro. E provavelmente o Estado não vai ter condições de o fazer, ou pelo menos de conseguir contrabalançar essas vertentes. Outra situação, digamos, não lhe chamemos de ameaça, é o chamado ESG em todos os seus aspectos, quer do aspecto dos investimentos das próprias seguradoras e das suas carteiras, limitações, todo o tipo de... até ao próprio movimento do mercado, a exigência dos consumidores, tudo isso. Nesta altura, eu noto que há uma comunicação e uma vontade de fazer produtos, inclusivamente de começar a condicionar a carteira de investimentos das seguradoras, conseguir um rácio nas chamadas investimentos em indústrias limpas ou empresas limpas, inclusivamente, eu penso que até foi a AGES tem um rácio interessante que é a carteira de investimento. Isso significa X quilos de CO2 por ano, de acordo com a porcentagem de investimentos que tem. Gostava de saber, isto parece uma ameaça, parece uma oportunidade. O que é que será, Dr. Campos Henriques? Bom, certamente não será uma ameaça. Eu acho que tem que ser visto como uma oportunidade. Ou seja, colocar estes temas na agenda é naturalmente muito importante para o setor e para cada uma das nossas empresas. E depois é importante só perceber que o tema do ESG, que de alguma forma, ultimamente, eu diria, não é um tema novo. Teve aqui, há digamos, um reforço adicional, há um conjunto de novos requisitos, chamemos assim, que alguns deles nem sequer estão, aliás, muito bem definidos, porque isto é tudo uma matéria relativamente nova, mas não estamos a falar de nada totalmente novo. Estamos a falar, no fim de contas, de sustentabilidade, de boas práticas de governança e de práticas ambientais responsáveis. Pronto, e, portanto, o que nós temos é que, de alguma forma, e não é só o setor assegurador, toda a sociedade em geral tem que refletir nos seus comportamentos e nas suas ações esta lógica, porque, como se costuma dizer, depois, nomeadamente no tema ambiental, não há um planeta B, não é? E, portanto, esse é um tema muito, muito chave. Eu acho que nós, no setor, não há motivo para vermos como uma ameaça. O tema dos investimentos é um tema que será e está a ser incorporado desde já na forma como nós gerimos os investimentos e, portanto, é uma coisa absolutamente natural que acontecerá com as seguradoras como que acontecerá com outros setores que são investidores institucionais e por aí fora. É um processo absolutamente natural. Acho que até é positivo que seja mais claro quais é que são, de facto, os impactos que algumas indústrias e que alguns investimentos nessas indústrias podem ter. Acho que o facto de nós olharmos para o tema de forma mais ativa nos permite ser mais ativistas na tentativa de mudar também comportamentos das empresas onde eventualmente se investe. E, portanto, com toda a franqueza, só vemos aqui oportunidades. É naturalmente muito trabalho a fazer, muito trabalho pela frente, de conseguir implementar todas estas práticas. Por outro lado,
Isto é engraçado, estávamos aqui a falar de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só ambiental, estávamos aqui a falar do tema das pensões, da saúde, que são temas que tradicionalmente preocuparam mais as seguradoras. E talvez um pouco menos o tema ambiental, porque as seguradoras são entidades pouco poluidoras, com uma pegada, são indústrias de serviços, com uma pegada ambiental, apesar de tudo, muito menos reduzida do que outras indústrias, não é? Mas eu acho que o tema ambiental também está na ordem do dia, cada vez mais, nas nossas práticas, e o salto que vamos fazer, e no caso da fidelidade isso é evidente, é um salto em que não vamos só nós ter práticas ambientalmente responsáveis, nós o que queremos é influenciar os nossos clientes e a sociedade em geral a também ter práticas ambientalmente mais responsáveis. E portanto, isso passa por ter produtos, serviços, requisitos que levam a que as pessoas também, que os nossos clientes, tenham esse tipo de comportamento. Posso dar dois exemplos diferentes. Se nós levarmos as pessoas a ter uma condução mais segura, mais responsável, tipicamente essa condução também será ambientalmente mais responsável por ser mais económica. E, portanto, todos os mecanismos que nós estamos a pôr em prática, por exemplo, de seguros de telemática, em que nós damos feedback aos nossos clientes sobre a forma como conduzem e os incentivamos a terem uma condução mais responsável, por sinal, é ambientalmente responsável e é mais segura, é uma dinâmica em que todos ganhamos. Isso é um exemplo. Quando nós investimos, por exemplo, em mecanismos de promover hábitos saudáveis na saúde das nossas pessoas, como, por exemplo, nós estamos a fazer, promovendo que as pessoas façam exercício físico e recompensando-as por isso nos nossos seguros de saúde, estamos a promover a sustentabilidade. E, portanto, eu acho é que podemos eventualmente ainda, temos trabalho a fazer, mas podemos ser mais ativos, enquanto setor e nas nossas empresas, a termos este papel mais proativo em procurar fazer a diferença na atitude, nas ações dos nossos clientes e na sociedade em geral. Portanto, isso só pode ser visto como uma oportunidade e não como uma ameaça. Já se me deixarem só acrescentar aqui um ponto também, que é, apesar, e como bem dito, que nós não somos uma atividade extremamente, que tenha uma pegada significativa, nós sofremos depois as consequências de todas as alterações climáticas naquilo que são os sinistros que temos, as responsabilidades, as catástrofes que temos que indenizar. E, portanto, este trabalho, apesar de não ser algo em que nós tenhamos uma capacidade direta de o fazer, indiretamente através das pessoas com quem nos relacionamos, dos nossos tomadores, mas também desta mudança é para nós fundamental numa estratégia de longo prazo, na capacidade de reduzir todos estes impactos futuros que vamos ter com estes eventos. E, portanto, também nesse aspecto, me parece que no longo prazo é algo extremamente importante para as seguradoras estarem envolvidas. Já agora posso comentar. É completamente em linha com os comentários que foram feitos anteriormente. A questão da detecção atempada de uma probabilidade de haver um problema, quer seja de saúde, quer seja na atividade de uma empresa, é fundamental, e esse tem sido um pouco o papel que as seguradoras em geral têm estado a fazer, nomeadamente o Grupo AGEAS tem vindo a apostar fortemente nessas matérias, como depois, uma vez identificadas situações de risco, o que é que se pode fazer para evitar que essas situações venham a ocorrer e, com isto, minimizar os seus impactos. E aqui, como o Rogério disse, é nos vários tipologias de situações. A saúde, no que diz respeito à prevenção e diagnóstico precoce da diabetes, é um dos assuntos que, por exemplo, nós temos estado a trabalhar bastante. Nas empresas, as questões ligadas exatamente com a análise de risco, a promoção de prémios que distinguem e partilhem as melhores práticas de prevenção e gestão do risco. Portanto, eu diria que cada um de nós, eu falo algumas das que o nosso grupo tem estado a desenvolver, mas que eu sei que todos têm estado a ter um papel determinante, é claramente um caminho fundamental e um contributo que o setor tem relativamente a estas matérias da sustentabilidade. Outros caminhos do futuro que não podemos contornar é o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Serão 17 mil milhões de investimentos, essencialmente de investimentos públicos, mas que vão exigir construção, vão exigir seguros de caução, vai haver, com certeza, negócio para as seguradoras. Isto é uma vertente. A segunda vertente tem mais a ver com a IOPA e com a vontade que a IOPA tem de que as poupanças das pessoas transformadas em investimentos das seguradoras sejam aplicadas na criação e, no fundo, no financiamento de pequenas e médias empresas na Europa, que serão as empresas que irão
fazer o desenvolvimento da economia europeia. Ou seja, nesta altura, as companhias de seguros têm um potencial de investimento muito volumoso, que todos os anos cresce via da poupança muito ou pouca, e gostaria de saber qual seria o papel que as seguradoras podem ter, quer na vertente PRR, quer na vertente, quase diria, de financiar capital de risco. Bom, o PRR é de facto uma oportunidade para o setor segurador a nível europeu. Depois, a verdade é que cada país desenvolveu os seus planos e, obviamente, há uns mais focados numas áreas, ou mais no privado, mais no público, etc. Mas em todos eles, e Portugal não é exceção, todos eles apontam para projetos e há fundos para isso muito associados à transição energética, por exemplo, aqui a ideia do hidrogênio, etc. Portanto, são projetos de muito longo prazo. E são projetos onde o setor segurador pode de facto, envolver-se, prestando os seus serviços, sejam calções, etc., mas acima de tudo como investidor. De resto, uma das iniciativas que têm sido feitas junto da Europa e da Comissão Europeia é na perspectiva de que o setor segurador é um grande investidor institucional, em Portugal também é o primeiro investidor institucional, tem de facto capacidade de investimento. Muitos destes projetos do PRR têm uma componente pública, ou os fundos europeus, mas até prevê que os privados possam alinhar também com investimentos para alavancar precisamente alguns desses projetos, que são projetos infraestruturantes, projetos de longo prazo, e o setor segurador aí tem um papel que pode desempenhar. Mas tem procurado, mas tem aqui neste momento um peso que é as regras de solvência 2, que penalizam de alguma forma, em termos de consumo de capital, algumas desses projetos. E, portanto, tem havido um conjunto nos últimos meses, há um conjunto de iniciativas que têm estado a acontecer no nível da Comissão Europeia. Há, neste momento, uma proposta que foi uma proposta inicial da IOPA e que está, neste momento, em análise pela própria Comissão Europeia, de rever e agilizar algumas, ou simplificar alguns desses requisitos de capital quando esses investimentos do setor segurador são para projetos infraestruturantes ou relacionados com a transição climática, ou a transição energética, ou a digitalização, com o objetivo de uma economia mais verde, etc. E, portanto, há de facto aqui um papel para o setor segurador que é interessante. Depois, para além disso, de facto, tem havido algum trabalho, mas eu diria que esse está um bocadinho mais incipiente, que é a ideia de que o setor pode também ter um papel importante de capital de risco junto de empresas mais pequenas, ou PMEs, ou pelo menos, eu diria, não será PMEs, mas será MEs, médias empresas, mais do pequenas empresas, onde o setor pode também ter um papel interessante. Obviamente, aqui estamos a falar de projetos de maior risco, aliás, por isso se chama capital de risco, e onde o setor aí tem que ser cauteloso, porque é um setor por inerência, porque é um setor muito cauteloso, tem responsabilidades assumidas de muito longo prazo, e obviamente tem que acautelar que tem capacidade para responder a essas responsabilidades em qualquer momento. E muitas vezes alguns desses projetos têm um perfil de risco incompatível com o das seguradoras. Mas ainda assim, o que tem-se estado a estudar é que se calhar uma pequena parte desses investimentos possa de facto ajudar a alavancar alguns dessas empresas, que são empresas tipicamente muito inovadoras e que podem fazer a diferença precisamente nestes grandes projetos de transformação que se tem falado na Europa. Dr. Campos Henriques, vai haver algumas linhas orientadoras diferentes para os investimentos da fidelidade, para além do imobiliário, onde está visível a participação da seguradora. Haverá alguma, no mercado de capitais, nos mercados internacionais, vai haver alguma linha orientadora? Não por causa do PRR, presumo. Era essa a questão. Sim, já. Vamos lá ver. Nós já temos políticas de investimentos bem definidas. Acabámos de falar agora dos requisitos ESG, que estamos já a implementar e que vamos naturalmente respeitar, que no fim de contas definem um conjunto de requisitos. E, portanto, nós, sem dúvida nenhuma, vamos nessa linha, e isso pode provocar aqui algumas mudanças. Mas, em relação ao tema do PRR, como o José Galamba dizia muito bem, ou seja, as seguradoras têm um conjunto de requisitos regulamentares e é preciso que se criem as condições concretas para que as seguradoras possam ter um papel mais ativo na área dos investimentos. Não quer dizer que nós não o façamos já.
de alguma forma, porque na nossa política de investimentos nós temos um conjunto de investimentos, vamos chamar alternativos ou com graus de risco diferentes, mas que têm hoje, já nessas áreas de capital de risco e portanto, com impactos diferentes, fora daquilo que seria o puro investimento em dívida pública ou em dívida corporativa, algumas dessas componentes já existem. Podem ser eventualmente dinamizadas se forem criadas condições para tal. Não é? Nenhuma dúvida a esse nível. Mas não há, de facto, estamos um pouco expectantes a ver se regulamentarmente haverá condições para fazermos mais alguma coisa nessa área. Eu acho que as seguradoras, no âmbito do PRR, a certa altura, e fugindo um pouco do tema dos investimentos, tendo em conta que muitos de nós estamos a olhar hoje em dia cada vez mais para o facto de as seguradoras poderem ter um papel mais proativo, apoiando a resolução de alguns dos problemas sérios que temos na nossa sociedade, e falámos aqui da sustentabilidade numa série de áreas, e, portanto, uma empresa como nós, hoje em dia, olha para o PRR e para algumas das oportunidades que surgem, não tanto na lógica da seguradora, até porque o PRR não tem fundos para seguradoras, não existem essas componentes, mas existem algumas hipóteses de investimento em áreas de investigação e desenvolvimento, em áreas de transição digital, em problemas que são estruturais para o nosso país. E, portanto, no caso da fidelidade, e eu presumo que os meus colegas também, nós envolvemos em algumas agendas, vamos chamar mobilizadoras, que foram definidas justamente para ajudar, para apoiar, digamos assim, a resolução a médio prazo de algumas questões, como, por exemplo, o tema da longevidade e tudo o que vem atrás desse tema. Este é um tema muito sério que tem que ser de facto, tratado de forma estrutural, e nós queremos estar e estamos envolvidos em alguns consórcios que tinham projetos concretos na área de investigação e desenvolvimento, na área da transição digital, para ajudar a fazer a diferença nestes problemas tão estruturais. Há pouco dizia que as seguradoras podem ter um papel mais ativo, e a resposta é podem de facto, e vamos tentar que assim seja. José Gomes, de resto, o Grupo AGES Portugal, segundo penso, passou a gerir a sua carteira de investimentos em Portugal, ou pelo menos parte, significando isso que deixou de entregar, pelo menos, toda a carteira a um gestor internacional. Isto significa que quer conhecer melhor o terreno? Às vezes quer conhecer melhor onde investe? Não, mas a ver, em primeiro lugar, a política de investimentos, ela está clara, está estabelecida, está definida. E, portanto, dentro de determinados, aliás, de acordo, até alinhada com aquilo que são os requisitos legais e que o supervisor recomenda. E, portanto, dentro dessas balizas, nós temos opções de escolha de quais tipos de ativos estão a ser feitos. Mesmo quando havia, tínhamos há um ano e tal, há 2 anos atrás, uma entidade que nos ajudava nessa matéria, estava sob a alçada e sob as diretivas da nossa equipa interna. Portanto, não é uma questão de dizer agora mudou claramente um modelo. Portanto, em termos de políticas de investimento, tal como também o Rogério também referiu, existem já questões ligadas com o ESG, que já estavam também definidas, já tinham implementadas, a nível, não só ao nível de Portugal, como do grupo em geral, e o que se está a verificar, até pela própria evolução destes temas no que respeita aos temas de investimento, é começar a entrar um pouco mais de detalhe, mais na lógica das próprias empresas que estão por trás, onde nós estamos a investir, relativamente a garantir que são empresas que têm um contributo, além do setor em si, ou de uma determinada tipo de atividade, que têm um contributo e têm uma política que está associada com os princípios da sustentabilidade e que estão alinhadas com aquilo que são a nossa visão. E, portanto, é por aí que temos vindo a caminhar. João Marata, embora a Tranquilidade esteja desde há 2 anos integrada num grande grupo que tem realmente tudo o que falámos, a preocupação dos investimentos, as preocupações ESG, etc., até que ponto a Tranquilidade em Portugal pode ter alguma influência no destino dos investimentos da General? Tem por duas vias. Por um lado, porque aquilo que diz respeito à carteira de investimentos gerados em Portugal são decididos ou são geridos maioritariamente em Portugal, e apesar de poder haver outras entidades que participem, a decisão, o processo, não muito diferente do que o José estava a dizer, relativamente à GES, é decidido em Portugal. Mas também por uma outra componente que tem a ver com a capacidade de influência junto daquilo que são os investimentos do Grupo Generali, de colocar Portugal também no mapa dos investimentos do grupo e, portanto, do grupo poder também olhar para Portugal como uma geografia onde há investimentos interessantes e onde poderá também, e, portanto, trazer dinheiro disponível do grupo
também para investir em Portugal. Isso é algo no qual nós estamos a trabalhar. O grupo já fez compromisso e disse que iria fazê-lo. A pandemia atrasou um bocadinho o processo, mas que continua a fazer parte daquilo que são os objetivos do grupo, de poder fazer esses investimentos em Portugal e trazer alguma a diversificação daquilo que são os investimentos do grupo, incluindo Portugal, de uma forma mais efetiva, mais significativa do que aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Eu, para terminar, gostaria de fazer uma pergunta muito simples, era o que era desejável se pudesse escolher uma medida, uma decisão política ou não, mas talvez política, para o ano 2022, qual é que acha que seria mais urgente? Bom, eu se calhar volto ao que já falámos. Se nós conseguíssemos ter uma regulamentação terminada para o PEP e um modelo de incentivos interessante, eram seguramente boas notícias para o setor, mas acima de tudo boas notícias para Portugal, porque ficaríamos finalmente com um mecanismo de poupança para a reforma disponível para todos os portugueses. José Henriques, o que é que... Como eu não posso repetir esta medida... Não, tem que acrescentar. Como eu não posso repetir esta medida, que porventura era a mais importante, vou repetir uma similar, mas desta vez para o setor da saúde. Seria tremendamente importante que, em vez de discutirmos as ideologias políticas sobre o setor da saúde, estivéssemos a discutir seriamente e de forma estrutural o setor da saúde e o que é que devemos fazer para gerir ativamente o futuro. E uma das coisas óbvias que deveria existir e não existe hoje, é um pedido de algum tempo, não é de agora, já houve, são incentivos fiscais, por exemplo, a que as pessoas comprem seguros de saúde. Porque cada euro que é gasto por uma pessoa num seguro de saúde significa que não é um euro que o SNS despende. E isso muitas vezes parece ser esquecido pelos nossos decisores políticos. Mas agora os autarcas estão virados para... Quem não tem cão, caça com gato. Isto cada vez está a ficar mais difícil, quer dizer... se formos ver isto numa lógica de carta ao Pai Natal, eu também ponho lá um papelinho na chaminé. Eu acho que os temas ligados com a regulação, os temas ligados com o GDPR, levantaram algumas questões que são estruturantes para o setor, que são, em alguns casos, põem em causa a própria forma e a gênese daquilo que é o seguro, e que talvez fosse de bom tom rever, ouvir melhor o que é que isso implica e ajustar, salvaguardando, obviamente, os interesses do consumidor, como é óbvio. João Barata. A mim deixa-me a batata quente no final. Exatamente. Depois. Porque eu estou de acordo com aquilo que foi dito. Já se adicionou aqui uma série de medidas urgentes e importantes. Uma série de medidas. Eu acho que nós fomos falando aqui algumas, mas há aqui um ponto importante a levantar. Acho que o setor segurador tem bastante a acrescentar em termos do futuro e da sustentabilidade do país. Acho que considero que trazer o setor segurador para estas discussões, envolvê-los naquilo que são as decisões que estão a ser tomadas pelo país, quando elas o são feitas, seria muito importante para termos algo que permitisse dar resposta a todas estas necessidades que foram levantadas aqui durante hoje e muitas outras que nós temos. Portanto, este trabalho em conjunto acho que seria muito útil para o país. Obrigado, João. José Calamo de Oliveira, José Campos Henriques, José Gomes, João Barata, muito obrigado pela vossa presença. Penso que adiantámos alguma coisa a respeito das grandes ideias do setor da indústria seguradora em relação a 2022 e espero revê-los no próximo ano. Muito obrigado. Obrigado.